Olá galera, beleza? Tudo bem? Vamos estudar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre esse medicamento aqui, ó. Chicória, vou botar aqui pra você enxergar. Chicória com maná. Um excelente medicamento para bebês até 3 anos de idade. Quem está falando isso são os pais e as mães que dão retorno para a gente aqui, né? Eu não consigo entender o porquê que esse medicamento ainda, não consigo entender porque isso não está tão claro assim. Já corremos buscando aí informações tanto da Anvisa e até da própria distribuidora, o porquê que esse medicamento ele parou de comercializar, né? A gente não consegue comprar e também eles não conseguem produzir por conta da intervenção da Anvisa. Talvez, né, também, não sei, é um ponto de vista meu, o fato de não ter tantos artigos assim falando sobre esse medicamento, artigos científicos, onde mostra de fato a comprovação do medicamento que ele é específico para esse tipo de solução. Ou você tem a certeza através das pessoas, né, da epidemiologia que vem no seu estabelecimento farmacêutico, trazer a informação dizendo que esse medicamento ele é seguro, o bebê ele não vai broncoaspirar a secreção, o bebê ele tem uma melhora rápida, o bebê ele aceita a introdução do medicamento por conta do palato, né? E aí? Mas agora eu vou falar do medicamento. Quem é esse medicamento, Chicória com maná? Quais são as propriedades dele e por que de fato esse medicamento ele é tão seguro assim para utilizar para crianças até 3 anos. Lembrando que, vou deixar aqui assim, para vocês verem que quem é a criança. Coloca ele aqui de uma forma em pé. Aqui assim. Ótimo. Pronto. Vamos lá. O bebê, ele não sabe cuspir, ele não sabe eliminar o cuspe, né? A secreção. Eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses, o máximo que ele pode fazer, até porque eu venho brincando com ele na hora da lavagem nasal, é de assoar o nariz. Fazer isso, sabendo que quando você vai fazer a lavagem nasal, eu tenho um vídeo explicando sobre isso. Você não pode colocar o dedo aqui, você não pode tamponar o ouvido, entendeu? Você tem que fazer com a boca aberta. Todo esse cuidado é para a secreção não passar para o ouvido médio e a pessoa, ou o bebê ou o adulto, ter um problema auditivo, entendeu? Mas tendo esse conhecimento que o bebê ele não sabe eliminar a secreção salivar, né, e nem a secreção expectorante que está lá na garganta ou nos pulmões, por isso que a utilização de xaropes sintéticos ela precisa ter precisa ter cautela, né? Quando você é da área de saúde e você tem o bebê, seu bebê, ou você é tio, você é sobrinho, você auxilia os pais quais são as precauções que devem ter diante de uma situação de uma intercorrência, é outra coisa. Mas quando você pega pais e mães que não são da área de saúde, não sabem desenvolver uma técnica de como retirar a secreção quando ela é expectorada, aí já entra num estágio de alerta, entendeu? Então, assim, aí entra esse medicamento, Chicória com maná. Chicória com maná, ela é utilizado por vários tipos de entendimento de pais que têm, ou a pessoa é da área de saúde, ou a pessoa não é da área de saúde. Não tem relatos, não existe não ouvi relatos até hoje de crianças que utilizaram esse medicamento que houve algum problema em relação à expectoração. Até porque ele tem dois nomes aí, chicória e maná. Cada um destes dois
têm as suas propriedades isoladas, específicas. Porém, quando eles se juntam, fica melhor ainda. Então, vou falar do chicória. O que é que o chicória promove? O chicória ele é rico em fibra. Se ele é rico em fibra, então ele vai aumentar a motilidade do intestino. Mas, Paulo, o que é que o intestino tem a ver com expectoração, com gripe, com secreção? Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver quando a gente está falando de criança. E quando você está utilizando o maná junto com o chicória. E quando a criança ela não sabe eliminar a secreção pelo expectorando para fora. Entendeu? Como ele aumenta a motilidade intestinal, ele também tem uma propriedade de absorção de alguns minerais, em especial o cálcio e o magnésio, entendeu? E com esse processo todo, ele vai fazer com que a criança não tenha constipação e vai fazer a eliminação do processo. Então, veja só, existe o chicória puro e existe o chicória com maná. Bebês que estão com problema de evacuar, né, que está com prisão de ventre, as mães utilizam chicória puro, entendeu? E aí quando você traz a situação, quando o paciente, o bebê, ele está com secreção, está gripado, nariz escorrendo, né, você faz a lavagem nasal e não adianta porque ele está já com produção de secreção, aí a mãe usa o chicória com maná. Por quê? O que é que o maná faz? O maná ele tem uma propriedade expectorar, né? Ele vai desprender a secreção de onde ele está e ele expectora. É só que, além disso, ele também tem uma função de laxante, entendeu? Aí junta o chicória, que já tem a função de melhorar a motilidade gastrointestinal, fazendo com que não ocorra a constipação. Aí vem o maná, que tem a propriedade de laxante, e vem o próprio maná, que já é um expectorante. Então ele expectora, joga para o trato gastrointestinal, que é para o esôfago, joga para o estômago e ali vai embora. Então por isso que o bebê, quando faz o cocôzinho, aí vem o cocô tá com espuma, né? Aquela espuma ali nada mais nada menos do que a saliva, a secreção, entendeu? Então é isso aí. É um medicamento excelente para esse tipo de situação. Ele tem efeitos gastrointestinais, tem efeitos expectorantes respiratórios, né? E auxilia nesse processo de situações onde você não tem uma outra opção, né? Para você ter uma outra opção, aí você precisa ter um auxílio bem próximo a uma pessoa da área da saúde. Ou você conversa com um farmacêutico que de fato tem segurança e experiência do que está passando a informação para você, ou você conversa com um médico também, que eu falo a mesma coisa, que tenha de fato experiência, que está passando informação para você. Porque muitas vezes a literatura ela nos traz uma situação, a literatura, né? A informação literária, mas o conhecimento prático é tudo. Se você pratica, se você pega as informações e começa a praticar com segurança, então você é uma pessoa mais indicada para estar guiando aquela pessoa para um caminho que é um caminho de sucesso. Beleza pura? Então o vídeo foi para falar sobre esse medicamento. É um vídeo simples, porém rico, né, de informações, onde é um medicamento que você compra nas farmácias e drogarias. Outra coisa, gente, compre medicamento em farmácias e drogarias física. Ou se não for física, compra num site que você tenha certeza que esse site tem a farmácia física, porque todo medicamento ele precisa estar em um ambiente climatizado, né? Existe uma temperatura e umidade específica onde você precisa manter o medicamento naquele ambiente
Passou daquele ambiente, um ambiente ou frio demais, ou quente acima da temperatura esperada, o medicamento ele deteriora. Então você compra um medicamento barato, achando que está tendo lucro. Na verdade, você não está dando prioridade à sua saúde, entendeu? Sem contar que você precisa ter um farmacêutico ao seu favor. Você precisa descaracterizar a atividade, a sua prática de automedicação. Quando você tem um farmacêutico que ele lhe auxilia como utilizar o medicamento, você descaracteriza a automedicação. E ali você passa a usar o medicamento com a indicação e com o auxílio do farmacêutico. Entendeu? É mais importante ainda você comprar na farmácia física, porque é aqui que vai ter o profissional que vai lhe indicar, vai perguntar qual é o tipo se você tem alergia a algum medicamento, se aquele medicamento tem alguma interação medicamentosa com outro medicamento que você já faz uso. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa idosa, aí quer comprar um anti-inflamatório, e tem anti-inflamatório que tem interação medicamentosa com outros medicamentos. Então, falar sobre medicamento precisa do profissional habilitado, e o profissional habilitado é o farmacêutico, na farmácia e drogaria, entendeu? Então é isso aí, galera. O vídeo foi para falar sobre o Chicória com Maná, porém eu ainda fiz uma exclamação em relação à profissão do farmacêutico, que é uma profissão bastante honrosa e que nós estamos aqui sempre para auxiliar e ajudar, auxiliar a medicina e ajudar aos pacientes e clientes, que são os que mais precisam e são os que mais precisam de fato a indicação e o auxílio, o encaminhamento para o que é certo. Beleza pura? Vamos que vamos. Vamos estudar.